Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. O meu nome é Júnior Stornelli e eu estou aqui hoje para poder fazer uma resenha conclusiva na trilogia do Bill Hodges, que é o detetive do Stephen King. E agora, encerrando essa trilogia, eu venho com O Último Turno. Para quem acompanhou aqui no canal, eu fiz resenha do Mr. Mercedes, que foi o primeiro livro da trilogia. Depois eu fiz Achados e Perdidos. E os dois livros eu fiz resenhas temáticas bem bacanas. No primeiro eu fiz a Agatha Sorveteira em homenagem assim, né? Trazendo uma inspiração do livro, né? Porque nós temos o Brady como o grande vilão e ele trabalha como o sorveteiro, amigo da vizinhança, que é um grande perigo que ronda o detetive nem sabe. Aí no segundo livro, Achados e Perdidos, me inspirei no vilão novamente, mas para fazer uma outra abordagem, como o livro era em torno sobre literatura, era um crime sobre literatura, né? Um vilão obcecado pelos livros do seu autor preferido e toda essa vibe. Eu usei meu vestido de livros, fiz uma Agatha vítima, né? Fiz um olho como se eu tivesse, sei lá, danificado esse olho sangrento. Então eu fiz looks que abordavam, fiz um livro gigante que imitava o livro da capa, enfim. Fiz toda uma coisa grande para poder apresentar essas histórias, mas agora eu estou numa fase mais low-key, mais baixa, assim, mais tranquila no Lar da Agatha. Tem sido muito custoso manter esse trabalho, tem sido muito difícil manter esse trabalho, e eu tenho a sorte de ter um grupo de pessoas no Apoia-se que já me ajuda bastante, sou muito grato, mas a partir de agora eu só consigo realmente me montar e fazer essas grandes produções que eu quero, que eu gosto de fazer, quando tiver um apoio maior, tanto crescendo o Apoia-se, quanto também quando for algo contratado por editoras, que aí eu sei que tem um pagamento que vai justificar, porque eu faço gastos muito grandes para poder produzir as coisas. Eu faço figurino para aquele vídeo, eu faço acessórios para aquele vídeo, e às vezes eu gasto muito mais até mesmo que eu recebo, dependendo da parceria. Mas eu gosto de deixar minha criatividade solta, e eu acho que essa é a magia do Lar da Agatha, né? E ao mesmo tempo estou aprendendo a duras penas que a minha criatividade precisa ser controlada, porque financeiramente não dá conta. A conta nunca bate por aqui. Enfim, dito tudo isso, gostaria de dizer que se você gosta da arte do Lar da Agatha, se você curte esse canal, as ideias, os looks, as propostas, toda a parte artística e quiser colaborar para que eu continue aqui produzindo da forma como eu produzia antes, tem aí abaixo nas descrições o meu Apoia-se, que a partir de R$5 por mês você já ajuda bastante e tem recompensa, você entra em grupinho de apoiadores, a partir de R$10 já participa de sorteio de livro, tem conteúdo exclusivo. Quando eu me montar e não for parceria nenhuma, eu vou dar esse material montado, bem bacana, bem exclusivo para os meus apoiadores. Então fique por dentro para você não perder nada. Fora isso, também você tem a opção de ajudar pontualmente. Falar, olha, eu não posso ajudar todo mês, mas esse mês eu posso ajudar um pouquinho. E para isso tem o Pix do canal, que é o e-mail Lar da Agatha. Também vai aparecer aqui na tela, alguma coisa assim. Ou então vai estar aí abaixo também nas descrições. E por esse motivo, acabei não criando o look do terceiro livro. Eu queria ter fechado essa trilogia com um look bem bafônico, tive ideias. Vou contar pra vocês qual era a ideia, como que a gente tem um aquário, né, essa água avermelhada, os peixes. Isso faz muito sentido na história do livro, né, porque tem um jogo que é um aquário e que hipnotiza as pessoas. E a minha ideia é fazer uma Agatha submersa. Eu ia gravar essa resenha dentro da água. Aqui no meu quintal mesmo, eu cheguei a pegar uma piscina emprestada com a minha irmã, enfim, daquelas de plástico, ia fazer toda uma... ia botar um tecido pra mudar, pra não parecer aquele tecido de piscina, ia arrumar uma coisa bem bacana, mas enfim, orçamentos. Eu decidi que a partir de agora eu não vou mais me endividar pra fazer o Lar da Agatha, eu vou fazendo na medida do possível. Como não foi o suficiente pra fazer essa resenha montada, estamos aqui, que o importante é a gente trocar ideia e trazer esse conteúdo, que é a experiência de leitura. O Último Turno, eu me lembro, eu acho que, eu não sei se eu falei isso no vlog de leitura ou se eu falei isso durante a resenha do Achados e Perdidos, mas o sentimento que eu tive é que o primeiro livro foi perfeito, foi maravilhoso, e o segundo eu falei, não tem como, o primeiro é muito bom, não tem como superar. E eu senti que o segundo superou, porque a história de alguma forma me fascinou ainda mais. Eu acho que o Brady é um vilão mais marcante, né, ele é mais assim, sei lá,
você mais lembraria, eu acho que é o Brady, mas eu acho que o Morris é um vilão bem impactante e eu achei o segundo ter uma história muito fascinante. Temos um desenvolvimento de personagens que eu gosto bastante, temos o dilema entre o pequeno Peter com o Morris, os dois assim, caminhos parecidos, né, mas não iguais. A gente vê as diferenças entre eles que são gritantes, apesar deles parecerem um pouco em alguns aspectos. Então eu achei tudo muito interessante. O segundo acabou sendo meu preferido e eu terminei no ápice assim, falando, mano, o Stephen King não pode me decepcionar no terceiro livro, ele não pode. Ele já deixa um gancho, né, no segundo pro terceiro, que a gente vai entender para que direção que ele vai, e isso me deixou alerta e preocupado porque era uma coisa que eu não queria que acontecesse. Onde estamos aqui no último turno? Onde está essa história? Bom, nessa trilogia vai ter spoilers do primeiro e segundo livro, então não faz sentido nenhum você assistir uma resenha do terceiro livro sem ter lido ou não querendo spoilers dos dois primeiros livros. Então já deixo só avisado para você que os principais spoilers são dos dois primeiros livros. Desse daqui eu não vou estragar o final, pode ficar tranquilo que eu não vou dar os grandes spoilers desse livro aqui, não vou fazer isso. Não fiz vlog, aqui eu vou discutir de uma forma mais genérica e vou tentar te deixar curioso para ver o final dessa saga, dando a minha opinião sobre ela, sem precisar entregar grandes spoilers. Será que eu sou capaz? Vou tentar. Pra isso que a gente tá aqui, né? Se eu não for boa nisso, então não sou boa em mais nada, porque... Enfim, o primeiro livro termina com o Brady sendo atingido na cabeça pela Holly. Holly perfeitinha vai lá e tipo, rom pom pom pom, mate um otário. E ela não mata ele, obviamente, ela deixa ele apenas inconsciente. O cérebro dele vira uma gelatina porque ela esmaga a cabeça dele. O Bill Hodges tem o que ele chama de porrete feliz, que ele pega bilhas e coloca dentro de uma meia e faz um porrete com aquilo, que é extremamente pesado e pode ser letal. E a Holly pega aquilo e soca na cabeça do Brady e ela impede que ele cause uma grande explosão, uma desgraça no primeiro livro, acaba assim. Ele fica internado porque ele não morre, mas ele fica em estado vegetativo, mas ainda assim o estado fica cuidando dele porque se ele vier a se recuperar, ele precisa ir para julgamento. E se ele morrer, aí é só enterrar mesmo, né? Não tem o que fazer, mas se ele sobreviver, sei lá, se ele de alguma forma a mente dele voltasse, ele ia pra julgamento. Não tinha essa coisa de tipo, ai, já era, ele não tá andando, não interessa. Se a mente dele voltasse, ele ia pra julgamento. Então, a Sally quer destruir uma caixa no quintal na hora da minha gravação. Ela me odeia. Tava dormindo até agora. Aí eu levantei aqui, que eu tava fazendo live. Eu vim aqui fazer gravar a resenha. Ela falou, eu também vou levantar. Pode fazer isso outra hora? Pode? Silêncio. Não vai fazer silêncio, então vamos gravar com ela gritando. E aí a gente parte pro segundo livro, né, que é o Achados e Perdidos, que inclusive tem uma informação bem legal que eu não falei na última resenha, mas gostaria de falar nessa, eu acho que eu não falei, que Achados e Perdidos é o título do livro, do segundo livro, porque Bill Hodges se junta com a Holly e cria um escritório. Como ele já tá aposentado, mas ele não consegue ficar sem trabalhar, ele aposentou da polícia e ele acabou, né, entrando ali naquele crime do Brady, Mr. Mercedes, porque ele não tava dando conta da aposentadoria dele, ele precisava pegar aquele criminoso. Então, para ele se manter na ativa, ele se torna um cara que resolve outros casos que não são casos diretamente da polícia. Ele cria esse escritório junto com a Holly, ela é uma funcionária dele nesse momento, que é o Achados e Perdidos, é o nome do escritório deles. Por isso é o título do segundo livro. Eu acho isso muito legal, muito simbólico, porque a Holly é a minha personagem preferida da saga. Ela é muito subestimada, ela é desacreditada, principalmente pela família dela, e isso é muito triste. E o Bill Hodges, ele encara ela de forma diferente, ele trata ela de forma diferente, e ele consegue perceber todas as características da Holly que são tão incríveis e negligenciadas pelas outras pessoas. A Holly tem algumas dificuldades, algumas limitações, mas ela é absurdamente incrível em outros aspectos. Então ela é uma pessoa peculiar, ela é uma pessoa diferente, e ele enxerga essas diferenças dela e respeita bastante, ele dá uma alternativa pra Holly. E eu acho que acreditar numa pessoa com tamanho potencial é uma coisa muito forte, e a gente vê a Holly assim, a florescer depois que ela encontra uma companhia que acredita nela ao invés de abafar, diminuir, sei lá, e restringir ela e criticar ela. Então diminuir ela talvez seria uma palavra bem adequada para isso.
Então eu acho que essa combinação dela e o Bill Hodges é muito incrível. Não pula no meu colo agora, porque eu tô ocupado, você vai rasgar minhas pernas. Vai brincar, mas sem destruir a caixinha. Aí o que aconteceu? Tem esse escritório dos dois, né, ali. E o que é interessante é que a Holly costuma usar todos os pontos fortes dela. A gente descobre no primeiro livro, né, que a Holly é bem mais esperta com tecnologia do que o Bill. Bill não sabe nada, coitado. Sabe nem mandar um WhatsApp. E aí ela é a pessoa que sabe mexer com a internet, que sabe fazer rastrear as pessoas e tudo mais. Ele... vamos fazer um escritório, quase um FBI aqui. Aí ele junta o escritório com ela e começa a pegar vários casos aleatórios ali, sabe, pra poder se manter tanto o escritório de pé quanto eles na ativa. A Holly não precisa do dinheiro, que ela herdou a herança da Olivia Trelawney, né, que morreu lá dona do Mercedes no primeiro livro. Ficou pra irmã dela a herança, a Janelle, só que a Janelle acaba morrendo no Mr. Mercedes também, e a herança passa pra Holly. Então a Holly tá assim, ó, poderia não fazer mais nada com a vida dela, mas ela e o Bill querem o quê? Um motivo pra continuar. Então eles querem trabalhar porque eles são pessoas que precisam estar na ativa. Então esse é o motivo do escritório. Eles acabam fazendo trabalhos bem legais, como por exemplo, a justiça não tem como incriminar um cara que roubou um avião do cara lá num golpe, e eles não conseguem provas concretas pra poder pegar ele e tal, e o cara é muito esguio, mas fora da lei existem outras possibilidades. E aí que o Achados e Perdidos entra. O Bill Hodges e a Holly rastreiam essas pessoas, pegam essas pessoas e tentam encontrar as provas que a polícia também precisa, mas por meios não convencionais. Então é bem legal, assim, é uma dinâmica diferente. E o que conecta o segundo livro ao primeiro é que o Bill Hodges fica visitando o Brady no hospital, né? Ele é obcecado pelo caso do Brady, então ele tá sempre lá no hospital, ele volta lá e fica tipo, ai, esse traste não acordou ainda? A esperança dele é acordar e ter um confronto, né? Ele não aceita que ele não teve esse confronto cara a cara com o Brady, ele quer ir lá, então ele fica vigiando o Brady de perto. Aí a gente tem o Morris, o assassino do Achados e Perdidos, acontecem várias coisas, que aí tá na resenha de lá, mas é importante lembrar tudo isso pra gente contextualizar pro terceiro livro, porque logo no finalzinho, quando encerra essa confusão toda com o Morris e o Peter Saubers lá, a gente tem o parecer do Brady. O gancho que o Stephen King coloca do segundo livro pro terceiro é que o Brady está lá na cama dele, tipo, tô em coma, hein? Tô em coma. Mas, na verdade, tá lúcida. Eu não lembro exatamente como é a cena. O livro tá aqui, calma aí. Se eu não lembro, eu vou lembrar que o livro tá aqui. E vamos ver de novo. Ah lá, o Bill Hodges vai lá e mexe nele, xinga ele, espeta ele. Apertar seu mamilo, hein? E o Brady tá tipo, estou inválido. Aí ele decide se despedir, né? Tudo bem, Brady. Vou montar no porco e cair fora, picar a mula, mas tenho que dizer de amigo pra amigo que esse seu corte de cabelo ficou uma bosta. Então depois de provocar muito Brady pra ver se ele reage, ele se despede e sai. E ele fala, até mais, rapaz. Tchau, animal. E vai embora. Só que na hora que o Bill Hodges sai, o Brady levanta a cabeça e ao lado da foto da mãe, a foto da mãe fica ali do lado, né? O leitor digital ganha vida abruptamente. Tinha um leitor digital ali que é tipo um iPad, sei lá. Tem joguinhos. Peixes correm de um lado para o outro enquanto uma música alegre e barulhenta toca. A tela muda para a demonstração de Angry Birds, depois para o desfile de moda da Barbie, depois para Guerreiro Galáctico. Então fica escuro de novo. No banheiro a água da pia jorra, depois para. Brady olha para a foto dele com a mãe, sorrindo com as bochechas pressionadas. Fica olhando e olhando, a foto cai. Clack. Ou seja, telecinese aqui, né, querida? A gente já termina, eu falei assim, não. Terminei muito preocupado no segundo livro pra entrar no terceiro, que eu falei, eu não quero que o Stephen King entre na parada sobrenatural pro terceiro. Não quero, porque eu adoro a parte sobrenatural dos livros, o King faz muito isso, eu me divirto e tal, mas não é a pegada do Mr. Mercedes. A trilogia, pra mim, era uma trilogia de psicopatas, de caras perigosos, criminosos, que são pessoas realmente ruins. Não tinha nada sobrenatural acontecendo ali, entendeu? Então assim, tipo, 2 livros que não tem nada sobrenatural, aí no terceiro você vai enfiar a parada sobrenatural, não me convenceu. De cara eu falei, não, mano, não é possível que a gente vai fazer isso no terceiro e vai cagar tudo.
é o seguinte, eu fui pro terceiro, eu falei, não adianta reclamar, vamos ler, porque eu quero ler o final da trilogia. O terceiro livro é basicamente isso. É o novo embate entre Bill Hodges e o Brady. O Brady retorna, o vilão do livro é ele, então a gente não tem um novo vilão, uma história nova desenvolvendo, não. É uma continuação do primeiro. Você pode, se você quiser só saber a história do Brady, por exemplo, ler o primeiro Mr. Mercedes e pular pro terceiro. A única coisa que você vai perder ali, claro, né, é um pouco do desenvolvimento do escritório do Bill com a Holly e também, acho que é só isso que você vai perder. Porque fora isso, tipo, as paradas, o próprio Brady ficou em stand-by o tempo todo no segundo livro, então ele retoma do ponto onde ele parou ali, né, que é com a pegada sobrenatural que tá aparecendo. E aí nesse terceiro volume a gente tem esse desenvolvimento do Brady. O que acontece? A gente descobre que um médico, acho que chama Babineu, vou pronunciar assim o nome dele, se não for essa pronúncia a vida é triste mesmo. O médico Babineu começa a ver no Brady uma possibilidade de fazer experimentos. Por quê? É um cara que tá, tipo, ele é odiado no mundo todo, obviamente, por causa de um ataque terrorista, e ele era um assassino frio, então assim, um lixo na sociedade. Ele falou, vou fazer experimentos do jeito que eu quiser, ninguém se importa com esse traste mesmo. E então ele começa a ver essa oportunidade de fazer esses experimentos. São coisas duvidosas, são coisas que a ciência ainda não aprova, mas que ele tá ali assim, eu acredito nisso. Então ele começa a utilizar de um experimento que potencializa a mente do Brady. E até aí é tudo interessante, né? É uma forma do Brady voltar ativa de algum jeito, né? Já que a gente quer trazer o vilão de novo e a cabeça dele tinha sido esmagada, aberta no outro livro. Mas o problema é que ali vem uma parte telecinésica. Aquelas porradas que a Holly deu na cabeça dele desencadeou alguma coisa na mente do Brady, e a partir dali, não dos experimentos do Babineu, a partir das porradas, pelo que eu entendi, desencadeou isso. E aí ele percebeu que ele conseguia tanto movimentar algumas coisas com o poder da mente, né, como ele abre torneira, derruba o porta-retrato, coisas assim, como ele poderia também controlar a mente das outras pessoas. Só que aí que tá, a mente dele vai potencializada já com os experimentos do Babineu, e tudo isso acaba se juntando e potencializando o que o Brady faria. Isso é o que tá acontecendo com o Brady. Mas antes de a gente entrar nisso, logo mais no começo do livro, a gente descobre que a Holly deixou de ser funcionária do Bill Hodges no terceiro livro, e agora ela é sócia com ele na empresa, o que é muito legal. E eles estão pegando alguns casos que são estranhos, que por exemplo, pessoas sobreviventes do ataque do Brady lá no Mr. Mercedes começam a morrer, só que elas começam a morrer de suicídio. Aí todo mundo fica assim, suicídio? Que estranho. O Bill Hodges já fica, tá muito estranha essa história. E a gente começa a ver as situações. Eu guardei aqui um trecho porque assim, esse livro é pesado. Todos os livros dessa trilogia são pesados. As mortes, a agressividade, a parte meio gore. Não pula no colo, filha. Não, papai tá falando que não, agora não dá. Depois a gente vai deitar junto lá pra dormir. Espera aí. Isso tudo é porque ela quer ração. Só porque ela quer ração, mas não vou botar agora não porque tem. Não tá murcha não, que eu coloquei de manhã, hein? Aí o que acontece? Tem um trecho aqui que vai falar sobre uma sobrevivente logo nas primeiras páginas, na página 14. Então não é spoiler nenhum. Mas vocês terem noção do tamanho da brutalidade que eu acho na descrição das vítimas. E a gente vai estar relembrando aqui de uma vítima lá no atropelamento da abertura do Mr. Mercedes no primeiro livro. Vira e mexe no segundo e no terceiro, a gente volta lá no assassinato do Mr. Mercedes. Eu acho isso muito legal, conectando as histórias, porque se passa no mesmo ambiente, então, enfim. Os socorristas chegam e alguém fala, tem uma moça ali que ela ainda pode ter alguma chance, tenta socorrer ela. A moça em questão estava caída de costas, com as pernas torcidas em um ângulo que sugeria trauma sério. A virilha da calça bege estava escura de urina, o rosto, o que havia sobrado dele estava sujo de graxa. Parte do nariz e boa parte do lábio superior tinham sido arrancados. Os dentes impressionantemente brancos estavam expostos em um rosnado involuntário. O casaco e metade do suéter da gola roulé também foram arrancados. Grandes hematomas escuros surgiam no pescoço e no ombro. A porra do carro passou bem em cima dela.
pensou Robbie. Esmagou a mulher como se fosse um esquilo. Então aqui a gente tem um pouquinho da agressividade do crime e tal, e é tudo bem detalhado em vários aspectos. Essa mulher acaba sobrevivendo, a gente sabe aqui no livro que ela sobreviveu, e ela acaba se suicidando depois. Ela ficou inválida, né? Ela ficou em casa, a mãe dela, uma idosa, cuidando dela, e elas se mataram, as duas se mataram. E aí só que acontece uma coisa, tem um Z pintado na banheira onde ela se matou, onde a mãe dela se matou, e é um Z, acho que de sangue, alguma coisa assim. A partir dali a gente tem mais vítimas de suicídio com uma descrição que pode ser muito gatilho para algumas pessoas, porque é bem pesado, bem pesado. Aqui eu falei uma cena de atropelamento lá do Mr. Mercedes, que tá nesse livro, mas as cenas de suicídio são pesadíssimas, são impactantes e te dão assim até um pouco de náusea. Então a gente tem essa coisa dos suicídios que vão acontecendo com a letra Z marcada, o que sugere um serial killer, alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo são suicídios. Então você fica, como que existe conexão de um suicídio com o outro e eles terem esse padrão? Então começa uma investigação em cima disso. A gente descobre que isso é uma influência do Brady, de alguma forma. E como que ele tá fazendo isso, você vai ter que ler pra descobrir. Mentira, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Não vou contar tudo não, mas vou contar um pouquinho, só pra dar uma noção. Logo aqui atrás no livro, a gente tem uma ilustração do que seria o Zap. É Zappit, sei lá, Zap, sei lá, Zap. É um aparelhinho que foi descartado por ter vários problemas. Uma empresa lançou, uma marca lançou esse aparelhinho que vinha com jogos, e só que eles apresentaram vários problemas. Inclusive, alguns deles tiveram relatos de causar até problemas assim nas pessoas, de terem convulsões enquanto jogavam, por causa do layout dele, a iluminação, todo o display, tudo isso. Então ele tinha problemas de funcionalidade e também estava causando problemas de saúde em algumas pessoas. Houveram esses relatos. Por isso, fizeram uma descontinuação, isso. Tem descontinuidade desse objeto, desse item. Eles foram retirados de mercado e tal. Algumas pessoas possuem, outras não. E a Holly, que vai identificando essas coisas lá. Tem caroço nesse angu. Então a gente quer saber qual é a ligação desses aparelhos com o Brady, como que ele utiliza esses aparelhos para poder chegar até as pessoas, porque é o que ele faz, mas você vai ter que ler para descobrir como que ele faz isso. É tudo muito engenhoso, sabe? É engenhoso, é interessante, não é uma coisa assim mal feita. No meu ponto de vista, acho bem feito, não é nada porco, é bem legal, e eu gosto da intenção de que o Brady, ele é considerado um príncipe do suicídio, porque quando a gente volta lá no Mr. Mercedes, a gente se lembra que ele declara com o Bill Hodges numa carta que o que ele mais gostou, que mais deu prazer nele, foi incitar o suicídio, né, conduzir o suicídio da Olivia Trelawney. Depois que ele usou o carro dela para poder matar aquelas pessoas, ele ficou em cima dela com cartas, assombrando ela pelo computador, ele ficou fazendo ela se sentir culpada ao ponto de que ela fosse se matar. Então a polícia acabou ajudando, porque também sempre criticava a mulher e condenava tudo que ela fazia e não acreditava nela. As pessoas eram abusivas e ficavam pichando os muros da casa dela como se ela fosse uma vadia, qualquer coisa do tipo, porque o carro dela que foi utilizado nos crimes. E ela era uma mulher muito rica, né, e poderosa, então as pessoas já foram em cima dela para poder atacar ela. Só que ela era uma vítima naquela situação. O Brady tinha roubado o carro dela. Então é muito, sabe, pesado tudo isso. A mulher não teve culpa e ainda assim ela tomou uma avalanche em cima dela de críticas, e o Brady veio e fez todo o caminho para ela se matar. Falou: olha, querida, vamos por aqui, pega na minha mãozinha, vamos acabar com esse sofrimento. Então ele conduziu ela ao suicídio, e ele considera esse um dos maiores marcos dele. Ele realmente ama conduzir as pessoas ao suicídio, tirar a esperança delas. Ele é extremamente cruel. Então ele tenta fazer isso com o Bill Hodges, ele tenta fazer o Bill Hodges se matar no primeiro livro, não consegue. Então aqui nesse livro a gente tem um reconhecimento do Brady como um príncipe do suicídio, né? E essas pessoas vão morrendo, você já imagina que ele tá por trás disso e alguma coisa sobrenatural. A pegada sobrenatural me incomoda porque não é a direção que eu gostaria que a trilogia se encaminhasse, mas é uma coisa minha, pessoal, do meu gosto. Então foi a única coisa que me incomodou no livro. Mas tirando isso, que era incômodo pra mim a leitura inteira, o fato do sobrenatural, eu posso dizer que é um romance muito incrível pra poder fechar a trilogia.
muito incrível pra fechar a trilogia. Acontecem várias coisas maravilhosas, assim, tipo... Não maravilhosas que é bom, mas maravilhosas, tipo assim, caraca, foi muito legal isso aqui, hein? Foi incrível aquilo ali. O King junta várias pontinhas, ele junta personagens que já estão aqui desde o primeiro livro, eles estão importantes agora. Como, por exemplo, não vou dar exemplos, eu falei que eu tô aqui, ó. Não posso dar spoiler. Mas tem personagem lá do primeiro livro pra cá que não está em segurança ainda. Que ainda corre risco de vida na mão do Brady. E a gente já conhece desde lá de Mr. Mercedes. Então isso é muito legal. Personagens que estão presentes ainda. E a trama tem uma continuidade muito boa como trilogia. E tem um final muito incrível. Posso dizer que o final, sem dar spoiler, o final tem um embate, não é um spoiler, mas existe o tão esperado embate entre o Bill Hodges e o Brady Hartsfield, que é o grande vilão do primeiro livro. Então os dois finalmente vão estar ali, ó, pam pam pam, simbora, may the best woman win. O embate entre eles é muito forte, a cena que vai conduzindo pra isso é muito bem construída. Eu fiquei aflito nesse momento, eu tava assim, caralho, mano. Não é possível, não é possível. Então, assim, acontecem coisas e a gente tem Jerome e Holly de volta. E eu temo pela vida dos dois, porque é final de trilogia. Você não sabe se algum deles pode morrer porque o King quer destruir você. Porque o Stephen King é esse autor, né? Ele pensa assim, deixa eu escrever aqui. O que será que pode fazer os meus leitores chorarem horrores? Acho que eles vão sofrer horrores e nunca vão superar. Então é basicamente assim que o King termina as histórias dele. Então eu já estava lendo com o cu na mão, porque eu falei, protejam a Holly de qualquer coisa. Eu amo a Holly. A Holly é minha personagem preferida. Se a Holly sobreviver, pode matar todo mundo. Mas a Holly é minha personagem preferida. Então, assim, acontecem coisas que eu fui ficando... Mas eu dei conta, li o terceiro livro, posso dizer que ele é muito bom mesmo, muito bem construído. A parte dos peixes aqui do aquário é porque o Zappit, né, o joguinho tem vários jogos, só que não é qualquer jogo que hipnotiza as pessoas. O jogo que teve as reclamações e que o pessoal tirou do mercado por causa de determinado jogo que estava causando problemas nas pessoas, era um de pescaria. Ele fica assim, né, uns peixinhos andando pra lá e pra cá, e você tem que clicar no peixinho específico. Então, por exemplo, tem um peixinho rosa, esse aqui, que é raro, ele aparece só de vez em quando na tela, e você tem que pegar eles. Ele passa rápido, então ele hipnotiza as pessoas porque ele demanda muita concentração e ele tem uma música específica, um visual e iluminação específico. Então o jogo da pescaria é extremamente importante porque é o principal jogo do Zappit que está distribuído por aí, que vai facilitar as situações que vão acontecer nesse livro. E para encerrar essa resenha, a trilogia do Mr. Mercedes está no meu coração, guardadinha. É uma trilogia que eu amei demais ler. Eu acho que em algum momento eu vou querer reler com certeza. Aqui no terceiro livro a gente tem o despertar do Brady Hartsfield e o nosso vilão está de volta para poder aterrorizar muito mais. Ele é extremamente cruel, ele fica aí na lista entre um dos melhores vilões do King para mim. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo assim, né? Eu vou fazer alguns vídeos assim mais pra frente, né? Vídeo de vilões preferidos do King, os vilões mais maldosos do King. Mas eu quero ler mais obras dele antes de fazer esse tipo de conteúdo, porque eu li pouco em comparação do que ele já escreveu. Eu quero ler muito mais antes de fazer, mas no futuro vem aí. Nesse livro a gente tem o retorno do Brady, como a gente tem do nosso trio que a gente adora, a Holly, Jerome e o Bill Hodges. Outra coisa que é muito importante falar, que não é um grande spoiler, é que o Bill Hodges está extremamente saudável no Achados e Perdidos, que é o segundo livro. E isso é muito legal porque existe um desenvolvimento do personagem que é muito palpável, sabe? A gente pode falar da nossa sociedade ser preconceituosa em vários aspectos, mas a gente precisa entender que um personagem como esse, né, o Bill Hodges, um ex-policial, né, aposentado e tipo... mais velho já, sozinho, se alimenta mal e bebe muito. Então, como que é a relação dele com o próprio corpo, com a saúde dele? Ele não é um cara que vai no médico. Então, assim, são várias questões bem legais que são construídas ao longo da trilogia. E no segundo volume, Bill Hodges está mais saudável, ele deu uma emagrecida, ele tá fazendo, acho que uns exercícios, e ele tá se alimentando muito melhor. Então, ele é um novo homem, papapá. E aí, no terceiro livro, ele já está muito magro, ele está bem abatido, e ele tem uma dor frequente aqui assim
perto da virilha, sabe, na barriga, ele tem uma dor frequente ali, muito forte, e que aquilo vai se agravando ao longo do livro, e ele vai, já começa, a primeira aparição dele no último turno, ele tá no médico pra pegar o resultado de um exame, e ele acaba saindo correndo sem pegar o resultado, deixa pra pegar outro dia, e o médico fica preocupado que precisa passar aquele resultado com urgência pra ele. Aí você já faz... não! Então, assim, a jornada do Bill Hodges é muito incrível nessa trilogia, e nesse terceiro ele não está com a saúde em dia como ele estava no segundo, então tudo isso dá aquela sensação de final de história mesmo, sabe? Estamos indo pro encerramento, e isso é muito interessante. Você fica assim, será que o King vai matar o nosso protagonista no final desse livro? Será que ele vai fazer isso com a gente? Tudo é possível. Talvez ele nos dê mais esperança, não sei. Eu sempre espero o pior quando eu leio algo do Stephen King, sabe? Eu acho que ele sempre vai ser muito cruel com a gente. Mas eu não posso dizer se nesse livro ele foi ou não. Você vai ter que ler pra descobrir. Mas eu li o tempo todo com o cu na mão. Eu li assim, meu Deus, meu Deus. E eu posso dizer que eu amei. Amei essa trilogia, foi uma jornada maravilhosa. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que assistiu o primeiro e o segundo. Foram duas resenhas bacanas que eu fiz aqui, mas eu também fiz um vlog de leitura do Mr. Mercedes. Eu tinha feito, acho que eu fiz um do Achados e Perdidos, mas ele ficou grande e ele teve um problema que eu gravei no meu celular, o áudio ficou cagado, eu não gostei, ficou tremendo. Enfim, eu achei a qualidade tão baixa que eu não trouxe o vlog aqui pra vocês de Achados e Perdidos. Sinto muito, ficou esse furo. E no último turno eu já até falei, não gostei do vlog do segundo, não vou fazer vlog pro terceiro pra não ficar tipo, sei lá, só o primeiro tem. A vida é assim. Mas eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre essa trilogia, porque, pra você que não sabe, existe uma série. Fizeram uma série, uma adaptação dos 3 livros em 3 temporadas. Então cada livro se passa em 10 episódios. E eu fiquei muito intrigado. Na época que lançou a série, há muitos anos atrás, eu comecei em Mr. Mercedes e não acabei. Então, muitos anos depois agora, né, eu retomei a série, já assisti a primeira temporada toda, tenho muitas opiniões, e aí agora eu tô assistindo a segunda. Depois que eu terminar a terceira, aí eu vou fazer um vídeo comentando sobre a série, sobre a adaptação da trilogia do Bill Hodges aqui com vocês. Então se você quer, mas já posso adiantar que se você falar assim, não é o tipo de livro que eu quero ler, pode ir pra série, porque tipo, a série tá fiel. Até a medida do possível tá fiel, assim. Já tá tendo umas diferenças agora na segunda temporada, mas isso eu vou comentar direitinho no vídeo, vamos esmiuçar algumas coisas aí, vai ser bem bacana. E eu espero que vocês gostem desses outros conteúdos que eu tenho preparado pra vocês. No mais é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Aí abaixo tem as minhas redes sociais, me sigam lá, vamos interagir nas redes sociais também. Comente abaixo o que você achou da trilogia, o que você achou desse vídeo, o que você achou das resenhas dos looks que eu cheguei a fazer, se vocês ficaram tristes que eu não tenho o terceiro look, ou se vocês falaram dane-se, o importante é só fazer a resenha. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês ainda não estão inscritos, se inscreva, por favor, e ative o sininho, pega as notificações do Lar da Agatha. Eu trago vários vídeos bacanas aqui pra vocês e eu espero que vocês não percam nenhum. Se você não conhece ainda, eu criei também uma camisa pro Lar da Agatha, muito bonitinha, muito fofa. Você precisa ter ela pra você dar close com a camisa do Lar da Agatha, bem killerzinho, muito chique, né? Tem link aqui abaixo nas descrições pra você comprar na Shopee. Então se você gostar da camisa, achá-la muito fofa, adquira uma pra você. Você vai ajudar o Lar da Agatha com um apoio bem bacana e ainda assim vai levar um produto único pra casa. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.